Essa aqui é a Catarina, pessoal. Você já quer pregar ou quer a bateria? É? Tudo bem? Tudo bem, vai lá, vai com a mamãe, vai. Vai que papai, vovô tem que pregar. Papai já pregou. Vai lá, para lá, menina. Vem comigo, vem com a sua mãe. Que bom que ela está aqui, que está gostando, né? Eu falei que filho de crente gosta de barulho, já notou? Quando ela era pequenininha, uma bebezinha, lugar quietinho, ela não ficava não. Ela começa a chorar, tem que fazer barulho. Os outros dois, os primos, tem que fazer barulho. Antes que criança quer silêncio, né? Não é tem que fazer um barulho lá. Os três dormem com barulho, já é diferente. Assim é filho de crente. Vamos entrar, pessoal, bem-vindos, dia de comunhão, e queremos que você tome posse de tudo aquilo que Cristo conquistou no Calvário para você. Então, com uma mensagem forte que o missionário nos deu, entenda bem que deu para mim, eu estou dando para vocês, mas antes eu tenho uma palavra aqui que também está chamando a atenção. Vamos entrar aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Nós temos que ficar atentos. Nem sempre a nossa vontade que deve prevalecer. Como assim? O nosso entendimento. Provérbios é no meio da Bíblia. Você tem Salmos, depois de Salmos você tem Provérbios. Capítulo 3, versículo 5. Diz, confia no Senhor como? De todo o teu coração. Essa confiança plena, ela é demonstrada na nossa vida quando sentimos segurança, principalmente diante de um perigo, diante de uma adversidade, nós não trememos. Isso é sinal da confiança. Por quê? Porque a Bíblia fala, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão, deixa eu colocar lá, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala. Então o sinal da confiança é a nossa segurança nos momentos de adversidade, momentos, entenda bem, que surge um diagnóstico de uma doença, um problema familiar sério, e você não se abala, você não entra em pânico, é sinal da confiança. Ele diz, e não te estribes no próprio entendimento. Estribar, lembra do estribo do cavalo? Não te apoies no teu próprio entendimento. É a ver, nos apoiamos. Nós estamos vendo o monte da transfiguração, lá em Lucas, no capítulo 9. Mateus, Marcos, Lucas fala. Eu vou começar com Lucas, mas vou pedir emprestado aqui também o Marcos e o Mateus. Capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Nós temos que prestar atenção nisso. Todas as pessoas devem aprender com esses discípulos, de ficarem a sós com o Senhor. Veja comigo, Mateus capítulo 17, o que diz lá? Diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo, a mesma passagem bíblica, tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular. Esse detalhe aqui, em particular, nós temos que aprender a ficar a sós com o Senhor, ficar em particular com o Senhor. A mesma passagem, Marcos 9, 2, diz assim, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e os levou em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Se você aprender a ficar a sós com o Senhor, você vai ter experiência, você vai conhecer Jesus como os outros não conhecem. Você precisa disso, eu preciso, porque aquele momento a sós com o Senhor é diferente. Não que você no coletivo, entre bons irmãos, você seja um ator que representa diante dele, mas é aquele momento ali que nada pode ser escondido. Você abre completamente o coração diante dele. Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, versículo 6. O que ele diz lá? Diz, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, vamos lá, te recompensará. Então existe uma recompensa de você orar a sós com o Senhor, quer dizer, de você ficar a sós com o Senhor, de você se envolver com a presença dEle. Faça isso, você vai ter recompensa, o seu crescimento espiritual vai ser importante, experiências que você não encontra em outro lugar. Lucas 22, 39, bem conhecido nosso também, e ele diz, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Siga Jesus, irmão.
Aprenda a ter as suas orações, aprenda a ter o seu momento com Deus, você vai crescer muito, muito mesmo. Voltando para o texto do capítulo 9. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Muitos falam, mas por que isso? Por que Moisés e Elias? Não vamos entrar no debate, nem nessa compreensão hermenêutica aqui, de interpretação, de mostrar por que Moisés e Elias. Bem, a Bíblia fala, Josué 1:2, que o Moisés está morto, que Moisés morreu. Vamos lá, Josué 1:2. Moisés, meu servo, é morto. Então está claro para nós. Se você for ao segundo livro de Reis, do capítulo 2 em diante, você verá o quê? Quando Elias é arrebatado. Lembra que Elias não morreu. Então por que Elias e Moisés? Aí isso é uma corrente teológica, que alguns dizem o seguinte, o Moisés representa ali, Moisés e Elias representam a glória, vamos dizer assim, futura, o encontro da igreja com Jesus. Porque Moisés representando aqueles que no dia do Senhor morreram, mas vão ressuscitar. E entenda, e Elias representa aqueles que estiverem vivos no dia do Senhor, como se fosse hoje, que serão o quê? Arrebatados. Então isso é importante para você. Compreenda, é só essa, mas não é mensagem para hoje não. Só essa curiosidade. Vamos para a mensagem de hoje. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Às vezes nós queremos fazer uma coisa que nem entendemos, Senhor. Às vezes queremos fazer algo que não é a vontade de Deus. Vamos voltar ao texto lá? Não te apoies no teu próprio entendimento. Então a pessoa precisa de compreender isso. Às vezes você tem um entendimento de fazer algo e não é vontade, pode ser uma viagem, pode ser até um negócio que você quer montar, por favor, não quero me meter na sua vida, mas aprenda a consultar o Senhor. Por quê? Aí que vem a mensagem. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles numa nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então aprenda a ouvir o Senhor. Qualquer decisão sua deve ser dada no Senhor, deve ser feita com o Senhor, qualquer plano. E às vezes deixamos Deus de fora. Deixamos de fora num plano, às vezes, familiar, deixamos Deus de fora num plano que eu falei profissional, financeiro e até mesmo espiritual. Às vezes, quantas vezes eu vejo, desculpe a expressão, não estou querendo aí na dor de cotovelo, né, Senhor, quando eu vejo pessoas trocando de igreja, meu tempo acabou, meu ciclo acabou. Alguns até fazem até um elogio para a igreja. A Igreja da Graça é uma bênção. O missionário R. Soares, aquilo é uma bênção. Mas lá é uma pré-escola. Mas que pré-escola, irmão? A escola é do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai parar uma obra? Aqui é da graça para a glória, que é você crescer. Nós oramos para ter você, para você nascer de novo. Sentimos as dores de parto espirituais. Então você não sabe o que é acordar vindo nas madrugadas, ir para um alto monte orar, passar noite às vezes orando, buscando a Deus, para que uma pessoa nasça de novo. É combate espiritual, é guerra espiritual. E o diabo, então, às vezes, traz para a pessoa uma direção que não é de Deus. Você tem que orar, mas não estou dizendo, entenda, é só consultar ele. Você não tem que ouvir o Jaime de Amorim Campos. Como o missionário diz, é um comedor de arroz e feijão. Sou um comedor de macarrão. Sei que o pessoal gosta de macarrão também. Então, nós temos que aprender a ouvir o Senhor. Não temos que ouvir. Aprenda a ouvir ao Senhor. O salmista, no Salmo 127, é uma curiosidade também, que não foi Davi quem escreveu. Quem escreveu o Salmo 127? Sabe quem foi? Foi o filho dele, o Salomão. E ele disse assim, Salmo 120, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Já cansamos de ver. Eu falei, os Estados Unidos, nação chamada tão poderosa, amigo, entraram lá, derrubaram 2 prédios enormes, era o centro comercial do mundo. Entraram lá, entenda bem,
de quebrar, destruir o Pentágono, que é o centro militar, e só não teve o outro centro, o político, entenda bem, a Casa Branca, que segundo os relatos, os passageiros brigaram com os terroristas e o avião caiu na Pensilvânia, aí não caiu em Washington, onde deveria de cair. Então, só para você entender, é aquela nação tão poderosa, que tem escudo disso, escudo daquilo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A mesma coisa somos nós temos que aprender, entenda bem, a confiar no Senhor, a ouvir a palavra de Deus, fazer os planos com o Senhor. O Isaías, eu não dei isso hoje ainda, estou dando agora, capítulo 55, versículos 8 e 9, nós conhecemos este. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amigo, Deus tem presciência. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, Deus vê o que eu não vejo. Então aprenda a trabalhar com o Senhor, aprenda a ouvir o Senhor e colocar o Senhor no centro da sua vida, em todas as decisões. É importante, a igreja vai ver isso, você vai crescer, você vai ver que é bom confiar no Senhor, é lindo confiar no Senhor, é lindo ter o Senhor na direção da sua vida. Claro que me falta tempo aqui para falar, só vou comentar com vocês. Lembra do Gideão? Ele tinha 32 mil homens. Depois ele ficou de 32 com 10 mil homens. De 10 mil homens ele ficou com 300. Qualquer um diria, Gideão é louco, Gideão é maluco. Não foi o Gideão não, quem mandou ele com 300? Foi o próprio Deus, irmão. Nunca diga que uma pessoa é louca, porque às vezes a loucura dela vem de Deus. A loucura é a direção que Deus está dando. Quando você anda ligado com Deus, Deus é quem dirige. Nós não somos dirigidos pelos homens. O homem natural, ele é dirigido pelo seu espírito. O homem de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Então nós temos que ter essa compreensão das Escrituras e deixar Deus nos dirigir. Porque quando parece loucura, mas não diz o Senhor, através de Paulo, 1 aos Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Era loucura o menino Davi enfrentar o gigante Golias. Não, ele estava ali em nome do Senhor. Era loucura Gideão lutar com 300 homens. Não, foi a direção de Deus. Então, na direção de Deus, nós vamos cometer coisas aparentemente loucas, mas que Deus está nos dirigindo. O segredo é aprender a ficar a sós com Deus, aprender a ouvir a sua voz, aprender a ser dirigido por Ele. Você vai ter muito mais dele na sua vida. Para terminar essa parte, vamos voltar em Provérbios, mas no capítulo 14, no versículo 12, também que é muito conhecido. Há caminho que ao homem parece direito. Puxa, mas eu orei. Ele orou, mas não foi aquela oração com Deus, é aquela oração que você ora e não espera a resposta de Deus, né? Não espera a resposta de Deus. Foi o Jefeté que fez um voto, primeiro que aparecer ali para ser sacrificado, quem apareceu foi a filha dele. Quantas vezes você faz um voto apressado, precipitado, não deve fazer isso, verdade? Isso é uma brincadeira, não vamos jogar pedra não, tá bom? Diz que o rapaz chegou, não vou falar a moça hoje, botar a moça falando, ó seu Deus, o tempo está passando, eu não consigo casar, né? O primeiro rapaz que eu encontrei, eu vou casar. O primeiro que encontrou na frente dela, disse, Deus, eu estou falando sério, não brinca comigo não. Quer dizer, ela não queria, ela tem que fazer, esperar no Senhor. Quer dizer, você espera Deus lhe dar aquela convicção, aquela certeza. Voltando à seriedade, ele está dizendo para nós aqui, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria, a tristeza. Você se alegrou, mas Deus não estava naquele comando. Deus não estava naquela direção. Aquilo não era uma direção de Deus, você foi precipitado. Então aprenda a confiar e esperar no Senhor. Você vai ver a glória dele. Amém? Eu não botei no versículo aqui no meu esboço não, mas me lembrei agora do Salmo 27. Eu gosto muito dessa passagem. É o versículo 14. Você já leu isso aí? Porque a gente sempre leu o versículo 27, é os versículos 1, 2, 3 e 4, né? Até vou citar o 4 depois. Mas é o 14, capítulo 27, versículo 14. Espera em quem? No Senhor. Anima-te. Às vezes tem coisa que demora, pessoal. Tem coisa que demora. O Zacarias não esperava mais o filho veio. E ele estava velhinho quando o filho veio, mas veio. Pode ter certeza. Veja o Isaac, 20 anos de oração para ser pai. Foi pai dobrado, em dobro, né?
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, em quem? No Senhor. Deixa Deus lhe dirigir, não seja precipitado, não seja inquieto. Temos que ser o Abacuque, ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, falta vaca, falta ovelha, falta alimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, amém? Eu estou passando esses dias, para quem não viu, a nossa festa das crianças, foi bonito, pessoal, nós tivemos aqui uma festa das crianças, foi no dia 11, o pessoal que está assistindo lá na frente, na sexta-feira, dia 24, deixa eu lembrar que dia 24, e é um dia muito especial, nesse dia 24, não esqueça que nós estaremos aqui fazendo a campanha do sabonete, está bonito, hein? 9, 14, tem um dia todo, mas 9, 14, 19, são aquelas reuniões especiais de lindos milagres, fica de fora ali. No último domingo, o dia 26, a pessoa deve trazer um pedido para eu apresentar naquelas 12 orações a Deus, o pedido da sua vida, o dia da decisão. Vamos ver a nossa festa do dia 11 com as crianças? É curtinho, por favor. É um versículo que todo mundo sempre cita no meio cristão, que nós temos que vale para eles e vale para aqueles que estão começando na fé também. O que diz Provérbios 22? Instrui o pequenino no caminho que deve andar, que até quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Então nós temos que tem valores que a escola não vai ensinar, a professora na escolinha, no maternal não vai, na escolinha não vai, somos nós, pais, avós, nós que temos que ensinar. Vem batalhar, Jesus está conosco, ninguém impedirá, aleluia, aleluia. Batalhar, é a tua missão, Jesus está contigo, tu és o campeão. Tem alguma criança doente no nosso meio, convivendo com uma doença crônica, alguma criança, Deus, com algum transtorno, eu creio no Deus de milagres, eu creio no Deus de maravilhas. Deus, desça a tua unção sobre cada criança que está neste lugar, que está nos acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet. Ó, bênção de Deus, venha sobre os pequeninos agora, venha sobre os pais, os avós, os titios, aqueles que estão ali, os professores e professoras, os coleguinhas, ó Deus, que a bênção do Senhor seja com eles em todas as áreas, em o nome de Jesus, todos digam amém. Brilha, brilha, vamos juntos festejar, é tempo de brilhar, é tempo de brilhar. Havia um homenzinho, morava numa casa, andava no caminho, sua vida era onde o homenzinho a Bíblia encontrou. E tudo que era torto. Oi, 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 o que é que foi? Trate de se alegrar, porque a turminha acabou. Aquelas crianças que ainda não falam, que vão falar o tão sonhado mamãe. Nós cremos porque nós sabemos a quem temos crido, Senhor. Que o Senhor usa os profissionais que atendem as crianças, usa o fono, a TO, o psicólogo, Senhor Deus, todos os profissionais. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do missionário, do pastor Jaime e da tia Jussi, que tem aberto o coração para ver a inclusão dentro da igreja. Glória a Deus, gostaram? Foi bonito, né? É verdade, pessoal. Tem coisas que não é na escola que a criança vai aprender, nem de casa, né? Nem de casa que vai aprender que menino é menino, que menina é menina. Na escola não vai ensinar, quem tem que ensinar é o papai, é a mãe, o vovô, vovó. Nós temos que ensinar nossos valores para nossas crianças, e isso é verdade. Vamos ficar de pé para cantar um pouquinho mais. Cadê você, baiano? Fernandes Lima. Fernandes tem uma canção que agita, que coloca todo mundo para... Cadê a banda aqui? Vamos lá. A banda está aqui. Cadê o seu parceiro? Está aqui. Vem aqui. Você cantou que a glória do Senhor está caindo aqui. Vocês não cantaram ainda não, né? A glória ainda não. Isso. Vamos mandar ela agora. Vamos mandar agora. Criançada, ontem estava com tudo. Estava com tudo, tá bom. Fernandes está aqui. Tem que aproveitar que daqui a pouco ele vai cair no mundão aí. No mundão não é o que ele vai desviar, não. É que aí vai pregar. Eu estou no dia 24. Dia 26 já tem, no último domingo. Dia 26 eu vou estar lá em Poços de Caldas com a pastora. Como é que é o lugar? Maria. Poços de Caldas. É Poços de Caldas. Poços de Caldas. Vamos visitar a pastora lá, vai ser uma bênção. Os mineiros. Os mineiros, então tá bom. Vai ter o queijo?
Vai ter queijo. Tem que ter, né? Tem que ter e o docinho de leite. Então tá bom, tudo pronto aí, pessoal? Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Maravilha! Vamos entrar aqui e voltar com essa palavra especial que o nosso missionário deixou conosco. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Chama-se Deuteronômio porque houve a repetição da lei. O capítulo é o 5, o versículo é o 29. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. É muito importante duas coisas que ele fala, o temor e guardar os mandamentos. Bem, nós já aprendemos bastante aqui que o temor traz muitos benefícios para nós. Não é verdade? O temor faz, por exemplo, você se afastar do mal. Provérbio 16:6. Lembra comigo? O que diz? Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade e pelo temor os homens se desviam do mal. É parente, só tem aba no mal, você não quer nem entrar, não quer saber por quê. Por causa do seu temor, seu respeito. Você sabe que o temor leva você a respeitar a onisciência de Deus. Quando você olha para uma pessoa, Deus sabe o que você está pensando. Não brinca com isso. Você quer andar com Deus? Você quer ir para o céu? Porque Deus vai julgar os pensamentos e as intenções do coração. Não existe um tribunal neste mundo que julgue os pensamentos de alguém, mas Deus vai julgar. É tão sério os pensamentos que Jesus disse, se você olhar para uma pessoa e cobiçar aquela pessoa no seu coração, que é só nos seus pensamentos, você está pecando, você não vai entrar no céu. É muito sério o que Deus está falando sobre isso. Mas não é só o pecado moral, desejar, entender o mal da pessoa, que Deus sabe, Deus vê todas as coisas. Por mais que a pessoa seja, vamos dizer, um ditador, um fascínio, um psicopata, tem tantos nesse mundo aí, em todas as áreas, em todos os lugares, não esqueça que Deus quer que ele seja salvo. Então, o temor é respeitar a Deus. O temor vai fazer você se afastar do mal, se afastar desse sentimento, dessas emoções, você não vai querer isso com você. Traz um benefício muito grande. O Salmo 25, versículo 14, diz que o segredo do Senhor é para quem? Para que os teme. Quer dizer, tem coisa que ninguém vai saber, só para quem teme a Deus. Se tiver temor, Deus vai te revelar, vai se revelando para você. Quer dizer, a Bíblia não vai ser um livro fechado, não vai ser um segredo. Deus fala com você. O temor a Deus você pode pedir. Lembra comigo, Salmo 86:11. Ele diz assim, Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Quer dizer, pode pedir, Deus, une no meu coração o temor do teu nome. Pode ser aprendido, Salmo 34, versículo 11. Vamos lá? Que ele diz, vinde meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Mas o bonito é no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ele diz assim, olha só. Ora, amados, que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito. Vamos lá? Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Quer dizer, a santificação é a vida pautada na palavra, mas você vai aperfeiçoar isso no temor. Então é necessário o temor no coração. E esse temor, ele deve ser ensinado aos filhos. Então, também ele fala, vou voltar aqui para mostrar as duas coisas. Repetindo o 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos. Guardar os mandamentos é a prova de amor maior que nós temos ao Senhor. João 14, 21. Eu só li, não li no outro, só citei. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então nós temos que ensinar aos nossos, ensinar a igreja, mas a igreja tem que ensinar aos seus descendentes, porque isso vai valer. Ele vai dizer para nós, todos os dias da nossa vida, não é só de vez em quando não, é como Davi disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor quando? Todos os dias. Aí anda aqui, voltando, para sempre, aí diz assim, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai para o capítulo 6 agora, o versículo 4. Ouve, Israel, ouve, igreja. Ô irmão, ouve, irmã, ouve. Ouça mais uma vez. Eu disse que nós temos uma facilidade. Hoje esse culto fica lá gravado no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você vê quantas vezes você desejar para fazer anotações, para ver assim, peraí, aqui eu preciso de aprender mais aqui. Aqui o pastor já podia ter falado. Deus vai te dar mais revelação do que o próprio pastor. Do que Deus falou comigo, ele vai falar mais ainda com você.
Como ele falou, o missionário, estamos passando aqui. Isso vai crescer no seu coração. Na minha época, eu já estudei, eu fui estudar um pouco com a idade avançada. Eu tinha professor na faculdade, tinha mania de falar assim: olha, a minha voz é uma eloquência, né? A minha voz é propriedade minha, eu não admito que alguém grave a minha aula. Ele tinha que respeitar. Por que é bom gravar aula? Porque depois você, não é para ver furo do professor, não é para você aprender, não é verdade? Algum ponto que você quer destacar, que você quer aprender mais, você tinha que respeitar o professor. Hoje não, a maioria das aulas são gravadas mesmo. Segunda-feira, terça-feira, nós temos de manhã um seminário dos pastores. Eu dou para eles. Todo o estado de São Paulo, são mais de 500 pastores online. Depois, no grupo de pastores, vem o quê? A aula está gravada lá. Não precisa gravar, não, já está gravado já. É como esse culto, às vezes eu vejo a pessoa gravando, e não é necessário, está na internet, está ficar gravado lá para você rever, que isso é importante o que você está ouvindo. Ouve, ó Israel, ouve, Igreja de Cristo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro, não tem. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso vai fazer você não pecar contra o Senhor. Leia ali o Salmo 119, versículo 11, que você conhece, mas eu quero falar. Escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Ore e diga a Deus, eu quero essa palavra no meu coração. Agora o 7 é muito forte para nós. O 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. O que é isso, pastor? Temos que ensinar sempre a palavra de Deus para os nossos filhos. Essa é a maior herança que nós podemos deixar. Não é errado você deixar bens para os teus filhos. Não é errado você deixar alguma coisa para os seus descendentes. Não é errado, não é errado. Mas nós sabemos quantas pessoas já deixaram e os filhos depois perderam, não é verdade? Quantas fortunas já foram embora. Aqui é muito maior do que isso. Você vai ver que é muito forte para nós. O Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. Versículo 1. Bem-aventurado, louvai ao Senhor, louve, exalte o Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem o quê? Grande prazer. Não é só, é grande prazer, não é dizer, Deus, eu só perdoo essa pessoa porque eu sou humano, porque senão eu ia quebrar a cara dela. Não, é ter prazer em dizer não para o pecado, não para os sentimentos que às vezes vêm, não. Eu fui muito ofendido, muito machucado, mas Deus tenha misericórdia dessa pessoa, que ela se arrependa, não vou guardar, tem prazer. Mas é o versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra. Irmão, é isso que nós precisamos, de uma descendência poderosa na terra. Volta o livro de Salmos, Salmo 37, esse eu não dei hoje, versículo 18. 37, 18, e diz, o Senhor conhece os dias dos retos, vamos lá, e a sua herança permanecerá quando? Tem gente que não, a herança dele não permanece. O cara deixou 3 casas para os filhos e acabou com todas elas. Principalmente se for um pinguço, um viciado em drogas, ou um aventureiro, né, um devasso, não tem freio moral, ou um descontrolado, um pródigo, um gastador, um esbanjador, que vai. Lembra do filho pródigo? O que o filho pródigo fez? Lembra que o irmão dele falou? Esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, né? Perdeu tudo de uma maneira devassa, uma maneira errada, perdeu tudo. E tem gente que faz isso. Essa que nós temos, não. Essa que você vai deixar os costumes, os princípios bíblicos, o ensinamento, o temor a Deus, respeitar o próximo, amar o próximo, e tudo vai prevalecer. E nós temos que fazer isso, porque o que eu falei é verdade, pessoal, que está aí fora, a cada dia, nós chegamos a um ponto que o normal passou a ser anormal e o anormal passou a ser normal. E quando você vai, parece que você é um peixe fora d'água. É como o antigo livro, né, que dizia, você é um estranho no ninho. Você parece estar estranho no meio, nesse mundo, porque você não concorda mais com as coisas. Os homens mudam de opinião, o que eles eram contra, eles são a favor hoje. O que eles eram a favor, eles são contra hoje. É o homem mudando, quem não muda é o Senhor. Ele disse, eu o Senhor, Malaquias 3,6, eu o Senhor não mudo. Então nós temos que ensinar, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, olha que herança que você vai deixar. Ela é incorruptível. Bonito, essa palavra forte, né, para nós. 1,4, ele diz, para uma herança
incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. É isso que vamos deixar para a nossa família, para os nossos descendentes. Ensinar os valores bíblicos, ensinar realmente o que a Bíblia diz, temer a Deus, respeitar a Deus todos os dias da vida deles. É essa descendência que nós temos que deixar. Nós vamos embora, claro, muitos são jovens, estão começando a vida, muitos já estão na minha idade. Eu lembro quando um comediante famoso fez 60 anos, contei isso. Aí um rapaz falou: fulano, você chegou à meia idade agora. Ele falou: como é que é? Meia idade? Me mostra uma pessoa com 120. Não, tem gente que chega. Tem gente que chega. Me mostra um que você conheça com 120. Então, nós estamos na chamada terceira idade. Eu estou com 66, faço mês que vem 67. Alguns aqui já passaram, né? Já estão na minha frente um pouco. Muito bem. Esse horário a maioria está dormindo já, né? Às 7 horas da manhã você tem que ver, irmão. 7 horas da manhã eu fico ali cumprimentando a turma de valorosos. Não é brincadeira não, quer ver? Quem tem mais de 67 aqui? Nem meia dúzia de gato pingado tem aqui, né? Meia dúzia de gato pingado tem aqui, então eu me sinto um ancião no meio de vocês já. Já me sinto um ancião no meio de vocês. Mas passa rápido, pessoal. Um dia desses estávamos com 20 anos, né? Um dia desses eu ia fazer 17, agora eu faço 67. Mas o que eu quero dizer, lute para você deixar essa herança. Ame a Deus todos os dias da sua vida. Volta ao início que você pegou, o que? Lá do Deuteronômio 5:29. Todos os dias da tua vida tenha o quê? O que o Espírito de Deus falou por Moisés aqui para nós. É muito forte que deixou aqui. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todos os seus mandamentos. Quando? Todos os dias da sua vida. Todo dia, Deus, eu quero estar assim. Temente, não tenho, não, hoje eu estava meio fraco, hoje eu estava, não, tem dia que nós estamos assim. Eu falei para a igreja, não querendo de maneira alguma aplauso, me sentir um modelo de fé, não, mas quantas vezes eu olho para mim, eu falo como Paulo falou. Como Paulo falou? Ele falou lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o 25, ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, eu olho para mim, desde o dia que eu me converti, eu vejo, falo, tem dia. Quantas vezes você já fez, você se irritou, não devia se irritar. Quantas vezes você foi estúpido, você não deveria ser estúpido. Não estou falando de adultério, não, e ainda que tivesse acontecido, olha para Cristo que tem perdão para os seus erros. Ainda que você tenha ido longe demais, o seu erro não é maior do que a graça, o seu erro não é maior do que o amor de Deus. Ainda que você tenha se distanciado muito de Deus, o amor de Deus é maior do que qualquer erro que você tenha cometido. É esse amor que nós temos que ter pelo próximo. Ainda que a pessoa tenha errado muito contra nós, Deus tem misericórdia dela, nós também devemos ter. Nós devemos ter o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Mas o que eu quero passar? Então, eu vejo que sou falho, mas eu olho para Cristo. Em Cristo eu encontro a misericórdia. Você também encontra. Agora, faça o propósito. Deus, eu quero temer o Senhor, guardar os seus mandamentos. Quando? E eu quero passar isso para a minha descendência, não só a descendência, vamos dizer, física, né? Não, nossa herança genética, mas também aqueles que convivem conosco, que nós vamos sair deste mundo e vamos deixar o testemunho para eles. Glória a Deus. Ser patrocinador é ajudar, é evangelizar, e muita gente aqui glória a Deus por você que todos os meses participa da obra de Deus com a sua contribuição. E se você tem vontade, você tem condições, não, você tem vontade, aceite ser um patrocinador, que Deus vai te dar condições. Se a partir de amanhã, daqui a uma semana, 2 ou 3, você vai ver que foi a mão de Deus. Eles vão passar a inscrição de patrocinador. Peça. Você preenche com carinho. No verso você faz um propósito de oração para que o nosso missionário ore por este propósito. Volta para mim. Esse folheto tem mensagem, tem oração, tem as contas. E o que você escrever na inscrição, escreva aqui para acompanhar. Tá? Peça para eles. Repito, a maioria aqui já é muita gente, mas Deus está chamando novos, porque novas portas vão se abrir. Tem países agora que estão oferecendo já programa. E nós vamos chegar lá, em país fechado, mas que estamos chegando. Você de casa, pega no QR Code, abre o celular na câmera do celular e aponta para aqui. Vai ser uma linha amarela. Todas as informações estão ali dentro. Eu te dou a conta do Bradesco, para quem não consegue abrir. Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Tira a foto. Pix com CNPJ 30.902.803/0001
00. E até nas lotéricas. A lotérica diga doação para o Show da Fé, mesmo que não peça um código de 3091 2065. E não esqueça que até o dinheiro pode ser mandado online. A pessoa tem envelope, no envelope tem as contas, transfira a sua conta para a conta da igreja e manda o comprovante para a Igreja da Graça que você frequenta. Isso aqui é da sede, que eu incentivo, tá bom? Agora, pessoal, vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Só lembrando que vai ser Santa Ceia com milagres. Você precisa de um milagre, você vai ter uma unção muito forte sobre a tua vida. 1 aos Coríntios 11, 23. E o pessoal da sexta-feira, não esqueça que 9, 14, 19, 30, pega do sabonete, muito especial, milagres especiais. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por quê? O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado algum. Como um cordeiro, ele foi sacrificado. No Velho Testamento também o animal era sacrificado, era um animal. E o sangue daquele animal cobria o pecado do povo, não tirava. Davi falou no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. João Batista, olhando para Jesus, profetizou, João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na nova aliança, o pecado é tirado. Nós não podemos participar com o pecado. 27, ele diz: portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Como eu falei, errar, todos nós erramos, nós somos falhos, mas quando olhamos para Jesus, nós temos a absolvição, nós temos o perdão dos pecados. Então diga para ele: Senhor, eu reconheço que sou falho e quero a tua misericórdia. E ele, você pode participar dignamente. Se a pessoa está vivendo em pecado, ela não pode participar, a não ser que hoje ela esteja se reconciliando. Como também, se a pessoa ainda não tomou uma decisão por Jesus, ela não pode, não deve participar, porque a Santa Ceia não é nossa, não é da igreja, é do Senhor. Se Jesus não é Senhor da sua vida, não participe, a não ser que você tome uma decisão convicta hoje. Você crê no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, você crê no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você diz: Jesus, me salva. Você poderá não só participar da ceia, como entrar no céu também. Feche teus olhos, faça essa oração, ela é personalíssima. Eu não posso te representar diante de Deus. Você tem que fazer essa oração. Pai querido, Pai amado, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Olha para mim, Jaime de Amorim Campos. Peço perdão porque reconheço que sou falho, e falho em atitudes, emoções, e peço misericórdia. Onde errei de maneira consciente ou inconsciente, Ele também está orando, Jesus querido. Senhor, por favor, ouça a oração dela. Ela está dizendo: eu quero comunhão, eu quero uma vida contigo. São homens, mulheres, jovens e moças que se rendem a ti. Alguém hoje está se reconciliando, bem-vindo. Alguém hoje está tomando uma decisão, diga: hoje eu recebo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai, fortaleça esse povo. E ao participarem da Santa Ceia, ó Deus, onde houver o doente, que ele receba a cura. Porque nós lembramos que pelas feridas de Jesus fomos sarados. A mulher estéril se torna mãe de filhos, o homem estéril se torna pai de filhos. O Senhor é Deus para fazer o impossível se tornar possível. Alguém diagnosticado com câncer, ele vai ter a tua glória. Deus, aquele homem no hospital que teve um infarto e está participando hoje da ceia, algo bom está acontecendo, algo grande, Deus, em o nome de Jesus. E os filhos são abençoados dentro de nós. Cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, quem vai participar da Santa Ceia? Todo aquele que é de Jesus, quem era e quem passou a ser a partir de hoje. Por favor, ajude a servir, eles vão passar, você passa a bandeja, a pessoa que estiver próxima de você, depois você pega, embaixo está o pão, em cima está o suco de uva. Você não come, não bebe antes da bênção. Depois da bênção, nós vamos participar juntos.